Bom dia a todos. Bom dia. Muito feliz de estar aqui novamente, mais uma semana. Agradecer a presença de cada um aqui. Vou pedir uma paciência com tosse, então vocês vão, junto com a mensagem, vai ter doses de tosse. Muito bom, hoje dia bonito. Um dia onde nós vamos começar um tema novo. Nós terminamos aqui a nossa carta aos Colossenses, né? Fizemos aqui uma série de pregações, com mais ou menos 2 meses e meio nela. De brinde, ainda levamos um curso de Filemon, né? Que a gente fez aqui. Então, hoje nós vamos começar um novo tema, o tema de Filipenses. Uma série nova, não perca, né? Onde nós entenderemos, nos aprofundaremos na carta aos Filipenses. Mas baixe as cabeças, vamos começar com uma oração antes. Senhor Deus Santo, obrigado, Pai. Bendito és tu, Senhor Rei do Universo, Pai, nosso Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque somente no teu poder, na tua força, na tua misericórdia, Senhor, podemos chegar aqui hoje. Podemos passar essa semana, Pai, e estar aqui hoje, Pai. Obrigado que o Senhor é o Deus, o Pai, que faz sair todo o nosso suprimento, Pai, seja no ar, seja na água, que nos faz levantar, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Obrigado, Pai Santo, por isso. Obrigado pelo teu amor, Pai. O Senhor nos deu seu Filho, Pai, para que ele viesse e morresse pelos nossos pecados e ressuscitasse. Obrigado, Pai Santo. Que essa mensagem de hoje, Senhor, seja a tua palavra, Pai, e não dos homens. Que ela possa, Senhor, através do teu Espírito Santo, nos transformar, Senhor. Que não seja uma palavra vã, não seja um momento em que ela entre num ouvido e sai pelo outro, Pai, mas pelo contrário. Sabemos que a tua palavra não volta vazia. Que ela venha transformar nossas vidas, Pai. E que possamos cada vez mais, Pai, estar agradando e louvando e engrandecendo o seu nome, Pai. Tudo para a honra e glória do seu nome. Te agradecemos e pedimos em nome do Filho Jesus. Amém. Amém. Então vai ser... Nós hoje não vamos adentrar na carta aos Filipenses, mas trabalharemos o contexto da carta. Então vai ser um pouco diferente, não vai ser no esboço do culto, né, mas vai ser mais uma aula, né, mas com vistas a que nós podemos entender o contexto da carta aos Filipenses, para que na próxima semana, então, a gente entre diretamente na carta. Tudo bem? Então, antes de começar a carta aos Filipenses, nós vamos tratar aqui então o contexto histórico da carta. Quem são os filipenses? Não são vários Filipos, né? É uma cidade chamada Filipos. Vamos lá então no primeiro tópico aqui sobre a cidade em si. Qual era a cidade? Primeiro precisamos entender a origem da cidade de Filipos, que é a cidade que recebe o nome da carta. A cidade fica na região da Macedônia, hoje atual norte da Grécia. Então já é um território europeu. Colossenses, como nós vimos, é território da Ásia. Então, Filipos fica agora já no território da Europa. Olha, não trouxe aqui, né? A gente vai trazer o mapa, né? Mas de lá para cá. Né? A Ásia está aqui, a Europa está aqui, a Palestina está aqui, a Ásia aqui, a Europa aqui. Né? Então ela está aqui, já é a primeira porta de entrada da Europa. E originalmente seu nome não era Filipos, mas era Crenides, mas acho que é Crenides, acho que é a pronúncia. Mas que significava lugar de fontes. Era chamado assim até o ano de 356 a.C., onde ela passa a receber o nome Filipos, em homenagem a Filipe II, rei da Macedônia. Ele conquista a região e ele dá esse nome à cidade. Filipe II era pai de uma pessoa bem conhecida na história, que chama Alexandre o Grande.
Então ele conquista Filipos. E Alexandre então aproveita e dá embeleza e dá uma cara para a cidade diferente. Porém, no ano de 30 a.C., começa ali por volta do 42 a.C., né, 30, começa a Roma, através de Otávio, que era governante da ainda então República Romana. Lembrando que, por convenção histórica, o Império só começa ali pelo ano de 27 a.C., e pelo muito que a gente escuta, não foi Júlio César o primeiro imperador romano, foi Otávio. Ele está aqui, Júlio César começa ali o trâmite para um governo de uma pessoa só, antes era vários, né? Mas quem solidifica isso e cria o império de fato é Otávio. Mas ele ainda era governante ainda, quando ele começa então a fazer de Filipos uma colônia romana. Então ela era uma cidade, lugar das fontes, né? A Macedônia vem através de Filipos, conquista. Alexandre dá um talento, né? Dá um trabalho à cidade com um outro aspecto. E Otávio, ali em 30 a.C., transforma ela numa colônia romana. E depois Otávio vira o primeiro imperador romano. E aí começa um contexto onde começa o Novo Testamento. E quando ele fez de Filipos, Otávio, uma colônia romana, trouxe vários benefícios para a cidade, como isenção de impostos, e os cidadãos de Filipos eram considerados cidadãos romanos. O que isso quer dizer? Vamos lembrar que cidadão romano tinha uma série de direitos que qualquer outro cidadão não tinha. Paulo era um cidadão romano. Ele usa muito isso em série de eventos, né? Então, os cidadãos romanos, se sobressaíam em questões de direito na parte legal sobre os outros cidadãos. Então, Otávio faz com que os cidadãos dessa cidade se tornem cidadãos romanos. Isso explica o porquê, na carta que vamos estudar, Paulo exigiu um tratamento especial dele. Porque ele foi injustiçado na cidade. Porque Paulo era cidadão romano. Nós vamos ver isso aqui. E ele estava em uma cidade onde os seus direitos tinham que ser preservados a qualquer custo. Esse é o contexto da cidade de Filipos. Agora nós vamos começar a ver o contexto da igreja. Então, até ali o ano, quando começa o Novo Testamento, esse é o contexto. Uma cidade que não tinha um domínio, se torna de domínio macedônio, grego, macedônio, vira romano. E então, dali para frente, começa agora o contexto da igreja. E a igreja de Filipos, ela foi a primeira igreja em solo europeu. Ela está aqui, Ásia, são criadas igrejas na Ásia, e a primeira igreja na Europa é a de Filipos, onde o apóstolo Paulo implantou o evangelho na Europa. E isso aconteceu quando? Na segunda viagem missionária de Paulo, no ano 51 depois de Cristo. Então, só no ano 51 começa o primeiro trabalho na Europa. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele trabalhou na região da Ásia. Então, a Antioquia da Pisídia, onde fundou uma série de igrejas nesse circuito. Então, a Palestina, Ásia, a Ásia Menor, né? E Europa. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, ele trabalha aqui na região da Antioquia da Pisídia. A segunda viagem, 51 depois de Cristo. Então, ali ele ainda não pegou ainda Éfeso, essa parte das igrejas. Ele trabalhou
A gente vai ver isso aqui, né? Mas na região da Antioquia da Psídia. E agora, na segunda viagem, ele vai para a Europa. Então, na primeira ele trabalha isso, e acontece que Paulo, movido pelo Espírito Santo, foi desafiado a atravessar o Mar Egeu, que separa aqui a Ásia da Europa. Tem uma região de terra, mas tem aqui o Mar Egeu. Ele é desafiado a ir a Filipos. Ele teve uma visão para isso, para que isso ocorresse. Nós vamos estar vendo isso hoje. Vamos abrir lá Atos 15, 41. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A Síria e a Cilícia eram regiões da Antioquia da Psídia. Tem várias Antioquias, então é bom a gente escrever. Tem a Antioquia da Síria, tem a Antioquia da Psídia. E aqui Paulo está confirmando o andar das igrejas da primeira viagem que ele tinha feito. Então aqui começa a segunda viagem missionária. Tá? Ele volta para as igrejas que ele tinha ido na primeira, para... Deixa eu ver como é que está a situação aqui dos irmãos das igrejas. Foram fundadas. Ele está agora na sua segunda viagem missionária. Então, Atos 15, 41, segunda viagem missionária de Paulo. Movido pelo... Na primeira viagem, ele tinha feito boa parte desse trecho por mar. Ele veio por baixo do mar e sobe o território. Agora não. Agora ele está indo por terra até essa região. Então, na primeira viagem, ele sai da Palestina, vem por mar e sobe na Ásia. Agora ele não, ele está vindo aqui por terra até a região que tinha ido antes. Ele teve uma desavença com Barnabé, o qual queria carregar Marcos. Já falamos isso no final da carta de Colossenses. Paulo achou que Marcos, na primeira viagem, tinha atrapalhado e não queria levar ele na segunda viagem. Então Barnabé e Marcos vão para o sul, começa a segunda viagem. Barnabé e Marcos vão para o sul e ele vai para o norte. Então por isso que ele vai por terra até as igrejas que ele tinha ido antes. Barnabé e Marcos vai ali para o sul da Ásia, na região do Chipre, enquanto então Paulo vai por cima, em direção à Antioquia da Síria e depois à região da Antioquia da Psídia. Porém, quando chega em Antioquia, ele estava querendo levar o evangelho até a Bitínia. Bitínia é uma região acima da região que Paulo tinha ido antes. Porém, o Espírito Santo não permitiu. Ele tentou levar o evangelho a Éfeso, que era para baixo, um pouquinho para baixo. O Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo fechou a porta de 2 lugares. Aí ele tem uma visão, indicando aonde o Espírito Santo queria que ele fosse. Vamos ver lá então, Atos 16, 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Notem, ele está aqui na região da Psídia, onde ele estava antes, onde ele tinha ido na primeira viagem missionária. E quem ele encontra lá? Timóteo, que era filho de uma judia, mas de pai grego. E esse termo é importante, nos que se desenrola aqui para frente. 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então, Listra e Icônio são implantadas na primeira viagem missionária. Timóteo se converte e está dando bom testemunho diante da igreja. Das igrejas criadas.
na primeira viagem, estão dando bom testemunho de Timóteo. E ele, Paulo, se interessa por Timóteo. Ele entende que esse rapaz tem um chamado especial. Se converteu, as igrejas estão falando bem dele, está dando bom testemunho. 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Vale lembrar aqui da estratégia do apóstolo Paulo. Ele ia primeiro na sinagoga. Essa era a estratégia que ele usava. Ele ia numa cidade, sinagoga. Primeira coisa, ele ia na sinagoga, falar com os judeus e depois levar os gentios. Nesse texto, precisamos entender um pouco do judaísmo. No judaísmo, qualquer pessoa filho de uma judia, de uma mãe judia, era considerado judeu. O filho de pai judeu, não. Diferente do que a gente está acostumado. Mas por quê? Porque no judaísmo a mãe é a matriz. Daí tem certeza da origem. O pai não tem certeza. Então, por isso que quando a gente viu ali, ele tá trazendo isso à tona. Ele era filho de uma judia, mas o pai era grego. Porque para o judeu, só é judeu se a mãe for judia. Se o pai for judeu e a mãe não, ele não é judeu. Entendeu? Timóteo, então, ele era aceito na comunidade judaica de nascimento. Porém, ele tinha um obstáculo. Ele não era circuncidado. Mas era considerado judeu. Então, para que houvesse progresso no evangelho entre os judeus, ele aconselhou Timóteo a se circuncidar. Lembra que nós vimos que lá no concílio os gentios não precisavam. Mas a estratégia, Paulo tinha uma estratégia, e para essa estratégia ele precisava disso. Porque a estratégia dele era sempre primeiro nas sinagogas tratar com os judeus. Depois ele evangelizava os gentios. Então, para que ele chegasse na sinagoga, ele não podia ter obstáculo. Por isso que ele manda Timóteo se circuncidar. Porque, por outro lado, Tito, não nessa viagem, mas em outro momento, Paulo não dá orientação de circuncisão. Por quê? Porque Tito não era judeu. Então não havia necessidade. Então aqui começa o preparo do ministério de Timóteo que está sendo proposto diante dele. Aqui é o chamado Timóteo. Versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então aqui Paulo, no capítulo 15, o que aconteceu no capítulo 15? Houve o concílio de Jerusalém, onde foram tomadas decisões que deveriam ser observadas pela igreja. Então aqui o que ele está levando? As decisões do concílio. Ele está voltando para a igreja, a igreja que tomou decisões, importantes as igrejas adotarem. Então vamos ver lá quais são as decisões. Atos 15, 19 e 20. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados, do sangue.
Paulo, lá no versículo 4 de 16, está levando cartas do Concílio de Jerusalém para as igrejas da primeira viagem. Essas são ordens para os não-judeus, como a gente vê lá no 19, para os gentios. Para os gentios cristãos, que estão se convertendo. Quais são, então? Contaminações dos ídolos. Comida sacrificada aí. Que hoje a gente vê em festas. Com comida sacrificada a ídolos. Festa junina, festas julinas. São festas para ídolos. Com comidas sacrificadas para ídolos. Ele está falando aqui, não se contamine com isso. Relações sexuais ilícitas. Quais são as relações sexuais ilícitas aqui? Aquelas declaradas em Levíticos. De relacionamento de incesto. Casamento com primo, casamento com cunhado, casamento com cunhada, casamento com irmão. Relacionamento sexual com um parente próximo. Ah, mas ele é um irmão de adoção, um parente próximo. É considerado incesto e pecado. A pena na época era de apedrejamento. Mas no concílio não está sendo mais proposto apedrejar, mas que se siga a lei, não faça, porque é pecado. E carnes de animais sufocados e do sangue. O sangue não é alimento. Ou seja, frango ao molho pardo, linguiça de chouriço, não confundir com corte de carne, bife de chouriço. É um corte de carne. Que é a linguiça de chouriço, que é a linguiça feita com sangue. Então é isso aqui que são essas ordens que Paulo está levando para as igrejas. Volta lá no 16:4. Só para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. Quais são as decisões tomadas pelos apóstolos? São essas. É essa que ele está levando, passando e entregando aos irmãos para que eles observassem. 5. 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e em dia aumentavam em número. Detalhe importante aqui. Concílio de Jerusalém, que era a igreja mãe na época. Aqui estavam as decisões para o cristianismo que estão na Bíblia. E a palavra de Deus é eterna. Aquele concílio não era temporal, é atemporal. A igreja mãe está mandando aqui regras para que se siga, e a palavra de Deus é eterna. Mas não estão sendo seguidas pelas igrejas do cristianismo de hoje. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Aquilo é para nós. Devemos observar isso. As igrejas deveriam observar isso. Então, cuidado que nós temos que ver hoje. Muitas igrejas que se dizem cristãs, evangélicas, não seguem as decisões tomadas pelos apóstolos. 6 e 7, perdão. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, aqui, ele queria levar, o Espírito Santo falou não. 7. Defrontando Mícia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu.
O Espírito Santo, olha só que interessante. O Espírito Santo impediu que a palavra fosse pregada. Nós precisamos visualizar essa questão. Nós recebemos uma ordem de pregar a palavra. Só que tem uma coisa. Precisa alguém ir na frente e abrir a porta. Chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo precisa abrir a porta. Tudo bem? Fica tranquilo. E estamos vendo aqui o Espírito Santo abrindo porta na Macedônia. O Espírito Santo falou assim, ó, eu não quero você aqui na Ásia. É por isso que devemos estar orando. Quem abre as portas, nós temos uma missão, levar a palavra de Deus. Mas às vezes o Espírito Santo fecha portas. E ele abre portas. Então ele tem que estar lá à frente. Estamos programando o evangelismo, dia 12. Estamos orando para quê? Para que o Espírito Santo vá na frente e abra portas. 8. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. Troade era uma cidade portuária, né? Já à beira do mar Egeu. 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito Santo falou assim, eu não quero você. Ah, mas eu quero ir lá levar a palavra. Não. Eu quero você em outro lugar. Ele queria ir a Lídia e a Bitínia. E o Espírito Santo falou não. Ah, vamos trabalhar mais na Ásia então. O Espírito Santo falou não. Eu quero vocês na Macedônia. É isso que está falando, acontece aqui, Paulo. Temos que ser sensíveis a isso. A porta que é aberta e fechada, ela é aberta ou fechada pelo Espírito Santo. Quem, onde, como? Ele diz. E quem tem que ser usado para isso? Eu e você. Temos que estar sensíveis a isso. Ele fecha e ele abre. Ele determina, o Espírito Santo determina quem, onde e como. Mas quem tem que ser usado sou eu e você. Temos que estar aonde o Senhor abre a porta. E não insistir onde está fechando. Quando formos evangelizar uma pessoa, ou em uma ação, como iremos fazer aqui, devemos clamar ao Espírito Santo que abra os olhos e os ouvidos das pessoas para receber a boa semente. Porque Satanás cega o entendimento dos incrédulos, das pessoas. Ele não quer que ninguém seja convertido. Então devemos orar. Pedir a Deus. Como estamos fazendo no evangelismo. Estamos um tempo, com bastante antecedência, orando para que Ele vá na frente. Não seja pelas nossas forças, mas pelo poder do Espírito Santo. 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Procuramos. Quem procurou? A equipe missionária daqui. Quem era a equipe de Paulo? Timóteo, que ele encontrou no meio do caminho, Silas, que tinha ido com ele, e Lucas, que é quem escreveu Atos.
Lucas aqui escreveu Atos e está se incluindo aqui no meio. Ele está se incluindo na equipe. Então a equipe inteira, Timóteo, acabaram de pegar ele ali, Silas, que já tinha vindo com ele, e Lucas. Essa é a equipe missionária de Paulo. E Lucas fazia parte da equipe missionária. Porque ele quem escreve Atos está se incluindo aqui, ó. Procuramos. Então aqui o chamado à Macedônia é respondido. A porta foi fechada num lado, foi fechada no outro. O Espírito Santo veio e eles então atendem ao pedido. Então se é lá que ele através da visão, é lá que o Espírito Santo quer, então vamos falar. Inicia-se então o trabalho na Europa. 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. 12. E daí a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Permanecemos. Inclusive Lucas. Lucas está escrevendo, ele está se incluindo nisso aqui. Isso aqui é importante. Nós vamos entender por que depois mais para frente. 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Notem, em Filipos não tinha sinagoga. Na Palestina tinha sinagoga. Algumas cidades da Ásia tinham sinagoga. Em Filipos não tinha. Porque, lembra que a gente falou? A estratégia de Paulo sempre era ir primeiro na sinagoga, levar a palavra aos judeus e depois aos gentios. Aqui não tinha. Eles atravessaram a Ásia e ainda encontraram sinagogas. Porém, em Filipos não tinha. Então muda aqui a estratégia dele. Eles vão dar uma volta na cidade para encontrar pessoas. E falamos, Lucas aqui está inclusive, Lucas está junto. Então a equipe missionária foi Paulo, Silas, Timóteo, Lucas. Eles estão então aqui à beira do rio Ganges, ou Ganges, não sei a pronúncia. Ganges. Aqui no rio Ganges é onde começa o ministério de Paulo em Filipos. Em um encontro de mulheres para oração. Olha lá, um lugar de oração, as mulheres que tinham ido lá. Então é um lugar de oração. Provavelmente uma reunião de oração de mulheres. 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, cidade da Ásia, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Tiatira, na cidade da Ásia, uma região próxima a Éfeso. E aqui nós temos alguns ensinos importantes. A primeira mulher, a primeira pessoa a ser evangelizada não é nem uma pessoa de Filipos, é uma pessoa de fora, que estava lá porque ela era comerciante. Então, uma mulher da Ásia, provavelmente andando ali para comercializar púrpura, é o que fala aqui, era uma vendedora. E são mulheres em uma reunião de oração. E uma delas, com certeza, temente a Deus. Está ali. Mas não era convertida. É possível ser temente a Deus e não ser convertido? Sim. É possível. Era o caso de Cornélio, que estava orando e precisou mandar Pedro lá para falar com ele. Lídia era temente a Deus.
Mas o Espírito Santo faz Paulo atravessar toda a Ásia e o mar para falar com ela. Ela não era convertida. Não entendia as coisas. Exatamente a Deus. Então é possível ser temente a Deus e não ser convertido? É. A Bíblia fala. Que nem de lá ela era. O Espírito Santo faz atravessar tudo isso para levar a palavra para ela, que nem de lá ela era. Era uma viajante e comerciante. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo lhe dizia. Esse é o ponto. Esse é o ponto, meus amigos. O Espírito Santo tem que estar à frente para a palavra ser efetiva. É aí que entra a oração e dependência de Deus. Ele precisa ir à frente. Ele foi à frente. E o Senhor lhe abriu o coração. O Espírito Santo trabalha. Ele precisa ir na frente para que seja efetivo. É aí que entra a oração e dependência de Deus, que é o que estamos fazendo. E precisamos fazer mais, ainda até o dia 12. Não podemos só fazer lá atrás. Devemos fazer isso cotidianamente, para que ele, no dia 12, vá à frente dessa ação que nós queremos. Mais uma vez, nossa ordem é de pregar, mas é o Espírito Santo que abre e fecha portas. Devemos orar e botar em dependência de Deus para que Ele abra a porta, os olhos e os corações das pessoas. E principalmente a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Abriu, nos escutava para atender as coisas que Paulo dizia. A palavra de Deus. Então é isso que nós devemos fazer, estar em oração, estar em dependência de Deus e levando a palavra. Porque a palavra é a espada, faz parte da armadura de Deus. 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí fica. E nos constrangeu a isso. Ela creu e foi batizada. Assim como vemos lá em Marcos. Evangelize, quem crê, batize. Ela não é convertida pelo batismo. Mas o batismo é uma forma pública de ela mostrar. Mas ela não está sozinha. Ela está com a família dela. Em minha casa ele fica. Ela e toda a sua casa. Tem mais gente ali. Paulo prega para a família toda. Ela deveria, talvez, não sabemos, né? Mas talvez morando numa casa de aluguel, porque ela era viajante, comerciante, não devia estar ali. Porque não era a cidade dela, ela era da Ásia, mas estava lá. E convida a equipe a ficar na casa da família. Os recebe. A equipe estava relutante, mas ela constrangeu para que eles fossem lá. Eles não queriam, mas ela constrangeu, eles foram. Temos aqui então a primeira convertida em solo europeu. Lídia e sua família. Uma mulher. Mas será que o Senhor iria começar essa obra gigante com uma mulher que nem morava em Filipos? Sim. Ele começa com ela, Lídia. Uma pessoa que nem era de Filipos. Começa a sua igreja ali. Esse é o plano de Deus. O plano é dele, não nosso. Lembra que Paulo queria ir para outro lugar, queria ir para Bitínia, queria ir para Éfeso, e os Espírito falou assim: não, meu plano é outro. Esquece seu plano, vem comigo. Eu vou te dizer onde você tem que ir, e o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Quem, como e onde? O Espírito Santo. Nós devemos estar disponíveis
e com disposição a receber o chamado. Que a porta é aberta, nós temos que estar sensíveis a isso. Estamos vendo aqui então os primeiros estágios do nascimento dessa igreja local. Só que nessa igreja que está por nascer, a primeira semente, ela tem 3 incidentes que acontecem nessa cidade. A primeira semente da igreja de Filipos, mas tem 3 incidentes que marcaram essa fase inicial da implantação da igreja. E a gente vai ver. Servir a Deus é só bênção. Servir a Deus é só prosperidade. Servir a Deus é só ganho. Não. Servir a Deus é luta. É batalha. Estamos em terreno hostil. Não somos daqui. Nossa cidadania é do céu. Estamos em solo estrangeiro. É um terreno hostil. Satanás cega o entendimento. Ele não quer que ninguém se converta. Então é uma batalha. Não é só ganhos. Não é prosperidade. Servir a Deus é luta. E a Bíblia nos exemplifica isso. Não existe. A Bíblia sempre ela deixa claro o que é, para que a gente não fique caindo no mas é que eu percebo, né, através de filosofias, eu percebo que esse texto quer dizer outra coisa. Não. A palavra de Deus exemplifica, para que não fique dúvidas. Então, é uma luta. Servir a Deus é uma luta. 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Primeiro incidente. Eles pegam de frente, de cara, um endemoniado. Assim como hoje no Brasil, muitas leis defendem o endemoniado para que ele permaneça nesse estado. Você não pode fazer certas coisas, não pode fazer isso, não, é a religião dele, deixa ele assim. Lá também era. Não era para tocar no endemoniado. Vemos muitos tratamentos e partições públicas com Pai de Santo. Então, a lei não quer que o demoniado saia desse estado. Porém, nós não podemos recuar. Mas se não recuar, vai preso. Foi o que aconteceu com eles em Atos. Mas se for preso, a gente pode apanhar. Foi o que aconteceu ele aqui em Atos, em Filipos. Eles não recuaram em momento nenhum, por medo. 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. É verdade o que estão fazendo? É verdade. Quem está falando aqui é ela. Clamava, mulher, endemoniada. Ela está clamando isso. Então é verdade o que estão fazendo? É verdade. Eles são servos de Deus Altíssimo? São servos de Deus Altíssimo. Eles estão anunciando a salvação? Estão. E quem está falando isso? O demônio. O demônio está vendo isso. Ele sabe que eles são servos de Deus, que eles estão levando a palavra, e são palavras de salvação. Ele sabe. Por isso que nós estamos em terreno hostil. Porque ele sabe quem somos e o que estamos fazendo. E o que estamos levando. E tem certos cultos que parece isso. Onde o espírito de adivinhação está lá. Está adivinhando. Deus me revelou. Mas está falando coisa certa. A percepção. Mas no texto também está falando coisa certa. Olha lá, está falando coisa certa. Mas quem está falando? O demônio. Revelação.
Aonde o espírito enganador vai enganar? Na igreja. Um território fértil. E esse é o cuidado que temos que ter. Deus me revelações. Deus me revelou. Adivinhação. Quem está levando aqui e está falando, olha só, eles são servos. O demônio. Isso a gente vê nas igrejas hoje. Revelações. 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vamos observar alguns detalhes aqui. A coisa foi se repetindo. Muitos dias. Paulo já ficando indignado. Voltando-se, ele disse à mulher. Ele disse à mulher? Esse é o Espírito. Retira-te dela. Da mulher. Está falando com o Espírito para ele se retirar da mulher. E ele saiu na mesma hora. Tem certas situações, irmãos, que tem que ser assim. Em nome de Jesus, fora. Certas situações que a gente está, que você começa a ver, cara, isso aí não é. Em nome de Jesus, fora. Tem situações que vai ter que ser assim. Seja em evangelismo, seja às vezes está no trabalho, acontece alguma coisa, alguém fala assim, o que é isso? Isso aqui não é coisa de Deus. Em nome de Jesus, fora. Está numa casa, numa conversa com um parente, em nome de Jesus, fora. 19. Vendo seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Tem uma situação que o pastor Davi conta, lá em Joanópolis, que em um grupo de senhoras para um estudo bíblico, onde uma delas veio falar para ele que era profetisa de uma igreja. E que tinha sido colocada nesse cargo pelo pastor da igreja. Ao final da aula, do estudo, da exposição do pastor Davi, ela se levanta e diz que está errada e que não vai mais profetizar. Ela entende a palavra e fala, entendi. Estou errado, não vou mais fazer isso. Na semana seguinte ele conta que vai um casal de policiais de São José dos Campos na aula de Joanópolis, convocado pelo pastor da igreja. Porque a mulher não profetizava mais. Mesma coisa. O pastor colocou ela naquela situação e ela dava lucro para ele. A hora que ela parou de profetizar, mandou policial na reunião. Se desfez os lucros. São mercenários, falsos profetas, e temos que estar atentos a isso. Ouvimos muito isso. Profetizar, sou profetiza, sou profeta. Falsos profetas. E pessoas que colocam essas pessoas nesse status porque são mercenários, agindo por Satanás. 20. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. 21. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Que costumes são esses que eles não podem praticar? Costumes bíblicos. Estes costumes não podemos praticar. Por quê? Porque somos pagãos. É isso que estão falando. Seguimos outros deuses, somos de outras religiões. E não estamos sendo respeitados aqui. É isso que estão falando. Cuidado. Porque isso acontece hoje. Estão levando a palavra que a gente não pode receber.
pessoa de outra religião, pessoa de outro costume. Nós levamos o costume bíblico, então da palavra. 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Paulo era cidadão romano e apanhou sem receber uma audiência. Eles passaram por cima da lei, assim como a gente vê em vários países. Aqui no Brasil também. Na hora que é para ir contra, na hora que você quer levar a palavra de Deus, passam por cima da lei. Porque não querem receber os costumes bíblicos. Não querem receber a palavra de Deus. 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Não era qualquer prisão, gente. Era uma prisão de segurança máxima. Preso a ferro, no tronco, com uma guarnição para cuidar. Esse é o segundo incidente. A prisão. O primeiro incidente que acontece dentro do trabalho missionário de Paulo é endemoniado. O segundo, ele é preso. Ah, mas trabalhar para o Senhor é prosperidade. Puxa, mas o Espírito Santo me chamou aqui para começar o ministério. Eu acho que não é. Tem alguma coisa errada nesse chamado do Espírito Santo. Porque eu chego aqui, procuro uma multidão, só aparece uma pessoa. Que nem é da cidade. Depois vem uma endemoniada. Depois prisão. Que porta é essa que o Espírito Santo abriu? Muitas pessoas estariam perguntando isso. Mas sim, é essa a porta. É essa a porta que o Espírito Santo mandou Paulo fazer. E às vezes temos que estar sensíveis. Que são obstáculos. A porta não vem com facilidade. O trabalho não vem com facilidade. Trabalhar para o Senhor é luta, é batalha. Libertação de uma escrava por causa de interesses econômicos. Só que Deus começa a intervir. Ele começa a agir. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Pensa aqui, né? Eles apanharam, deviam estar cheio de vergão nas costas e marcas, o corpo todo doendo. Nós estamos orando e cantando louvores a Deus. E todo mundo escuta isso. 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eles estão convictos da missão deles. Eles estão orando e clamando porque eles são convictos. Eles não têm dúvida. A dúvida não provém da fé. Se você tem dúvida, ela é contrária à fé. Dúvida é pecado, é falta de fé. Eles são convictos. Deus mandou eu lá fazer isso? Vou lá fazer isso. Ah, mas só tem uma pessoa aqui. Ah, apareceu uma endemoniada. Pô, eu fui preso e me bateram. Contra a lei. Não deve ser aquilo. Não. Eles estão convictos que é lá mesmo que eles têm que fazer. Interessante que a gente viajou para São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. E no domingo a gente foi na igreja. Conversando com o pastor de lá, ele falou assim, eu fiquei 1 ano vindo aqui sem ninguém. Fiquei 1 ano vindo eu, minha esposa, minha filha, sem ninguém aqui. E hoje a igreja está formada lá. Obstáculos. Às vezes achamos que é uma porta fechada. Devemos estar sensíveis. E se Deus mandou, Ele vai cuidar.
A luta vai acontecer, mas ele vai tratar isso. Como foi aconteceu aqui. Deus está livrando. E Deus começa a agir de maneira sobrenatural. 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Nem os companheiros fugiram. Nem quem estava lá, que não era de companheiro de Paulo, fugiu. Todos estavam lá. Apesar de ter agido com ele contra a lei, ele permaneceu obedecendo aquilo que foi feito. 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele estava numa masmorra, era escuro, ele pegou uma luz para poder ir lá. 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa é uma pergunta estranha. Eles estavam falando da palavra, orando e cantando. E o carcereiro, que não era daquela religião, que não seguia aquele Deus, que não seguia aqueles costumes, pensou: eles apanharam? Eles estão cantando e louvando? Como pode alguém estar louvando a um Deus em uma situação dessa? Eu preciso conhecer essa salvação que eles estão falando. O que devo fazer? Baseado no que estava acontecendo. 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Interessante que aqueles que desejam distorcer o Evangelho falam que quando um crê, não precisa os demais crerem. Mas não é isso que vai acontecer. Eu criei, quer dizer que todo mundo na minha casa vai estar salvo. 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Não tem isso. Eu vou crer, então a minha família vai ser salva. Todos creram. A palavra foi levada em todos de sua casa. 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Olha os frutos começando a acontecer. Lídia e sua família. Talvez aquela escrava endemoniada, a Bíblia não fala. Mas agora o carcereiro e sua família. Aqui vai nascer a igreja de Filipos. Paulo escreve a carta aos filipenses. Essas pessoas estão acontecendo aqui, faz parte da igreja. Então, sensíveis ao Espírito Santo tem que estar na frente sempre. Ele fecha, ele abre. Quando ele abre, também não é fácil. A luta acontece, mas ele age sobrenaturalmente. E dessa prisão, tem um fruto. O carcereiro e sua família. 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Todos creram. Agora são irmãos em plena comunhão. 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. 36. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide. Em paz. 37. Paulo, por eles, replicou:
Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram em cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Lembra que, eu falei no começo, ele está exigindo um tratamento diferente, porque ele era romano, porque a cidade era colônia romana. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Você não quer ser solto? Está solto. A Paulo falou assim, não, peraí. Era marrento. Paulo era caça grossa. Pô, vocês fizeram um negócio legal, agora vocês querem continuar na ilegalidade? Não, é negativo. Paulo exige, eles vão se retratar conforme a lei. Na primeira viagem missionária dele, em uma das cidades, apedrejaram ele. Ele foi dado como morto. Os seus companheiros, percebendo que ele não tinha morrido, levaram para casa e o trataram. O que ele fez no dia seguinte? Continuou evangelizando. Paulo era casca grossa, no que se refere ao trabalho missionário. E é assim que devemos ser. Casca grossa. No primeiro dói-dói, não é pra mim, não sei o quê. Tá muito sol para eu andar nisso aqui. Temos que ser casca grossa. No que se trata de levar a palavra de Deus. Vamos levar a palavra de Deus? Tá frio, tá sol, tá chovendo. É a palavra de Deus. Se estamos orando e clamando ao Espírito Santo da frente, ele vai agir de alguma forma. Então a gente tem que se reclamar. 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadão romano, porque a lei vigorava. Tinha lei. Só que eles tinham passado por cima. Mas na hora de se retratar, então a lei vigorava. Então, peraí, o que vocês fizeram de errado? Ficaram temerosos, pois eles tinham feito fora da lei. E quando a parte legal escutou isso, falou assim, opa, o que vocês fizeram? 39. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Eles pediram para se retirar. 40. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Sai da cidade. O Paulo falou, não. É assim. Eu vou lá, vou conversar ainda com a Lídia, e depois eu... Nós vamos, mas primeiro vamos fazer uma visita. E confortaram os irmãos lá. Calma, gente, fica tranquilo. Nossa, mas você trouxe aqui uma palavra e você foi preso e bateram? Não dá pra uma palavra boa. O Paulo falou assim, calma. Fica tranquilo. Só então eles partiram. Só depois que confortaram Lídia e sua família. É o Senhor intervindo sobrenaturalmente. Coloca uma conduta em comum nos prisioneiros. Os prisioneiros que ficam cantando e louvando, prisioneiro que quando abre a porta não foge, Deus colocando uma conduta em comum nos prisioneiros. Deus colocando uma violência no terremoto. Deus colocando uma conduta no carcereiro, na família que são salvos. Obriga uma retratação dos magistrados. E querem trazer, e eles ainda querem, e Paulo quer trazer segurança para uma igreja que está nascendo. Vamos na casa de Lídia. Está nascendo uma igreja ali.
essa é a igreja de Filipos. Esse é o contexto da carta que nós vamos ver. Então, quando a gente entender, começar a ver a carta, todo esse contexto aqui já é a nossa base da carta. Devemos estar cientes disso. Atos 20, versículo 5. Volta, pega, segura aqui. Então partiram. Vai lá no 25. Partiram, guarda essa palavra. 25. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. 25 é a terceira viagem missionária de Paulo. Eles saíram de Filipos e foram para Troade. Mas a conjunção do verbo está diferente. Do 16 para o 20. Lembra que eu falei? Lucas estava se incluindo ali. Quando ele fala partiram, ele não está se incluindo. Lucas não se insere no contexto. No final de 16:40. Ele disse partiram, não partimos. Por quê? Porque Paulo voltou e seguiu viagem para Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, lá na segunda viagem missionária. E deixou Lucas em Filipos. Por 6 anos. E quando ele volta lá no 25, que é quando volta Lucas a se incluir nos assuntos, passam-se mais ou menos 6 anos. É a terceira viagem missionária aqui. Nos precederam esperando-nos em Troade. Ele volta a se incluir. Paulo volta para buscar Lucas. Lucas é quem ficou pastoreando a igreja de Filipos. Ele saiu para acompanhar Paulo e no fim teve que virar pastor. Olha só. Ele não saiu para ser pastor. Ele se tornou pastor. Ele era médico. Médico e historiador. Porque é ele que escrevia. O Senhor abriu uma porta para ele. E ele colocou uma missão para ele a ser cumprida. Ele não saiu para ser pastor. Mas aconteceu. E ele pegou o desafio. Quando a gente fala de coisas mais simples, como dons, a maior parte dos irmãos não sabe nem que dom tem, nem como usar. Não investe no seu dom, como falamos nas aulas passadas, sobre a parábola dos talentos. Esconde o dom, enterra o dom. Não aplica o seu dom. Chega a parecer muitas vezes que a pessoa quer evitar que uma porta seja aberta. Cara, deixa eu ficar quieto, porque senão alguém vai abrir uma porta e eu vou ter que fazer alguma coisa. Parece que não quer. Eu quero ficar quieto no meu canto aqui, sentado no banquinho da igreja. Porque se eu me destacar, alguém vai me dar uma tarefa. Parece que às vezes é assim. Que a pessoa só quer ser um crentinho sentado no banco. Para não ter que se meter na porta. Ele não quer nem ver. Eu vou até fazer ele fechado para não ver a porta abrir. Eu não quero me meter. Seja familiar, prioriza outras coisas na vida, seja familiar, seja profissional. Ah, não vou me meter nessa porta agora porque tem uma coisa acontecendo no meu trabalho, vai ser bom, ou tem uma coisa acontecendo na minha família, vai ser bom. E não quer olhar para a porta. Dá para lembrar do Jonas, né? Exato. Jonas, mesma coisa. Às vezes queremos esconder o dom e priorizar coisas familiares ou profissionais. Devemos prestar atenção. Porque isso não é isso que Deus quer. Paulo não saiu para ser pastor. Ele virou no caminho. Lucas era historiador. Deve ter começado assim, ó, eu vou começar aqui a segunda viagem, vou acompanhar Paulo
E vou registrar os feitos dele. É isso que eu vou fazer. Deve ter pensado isso, talvez. Vou registrar aqui as coisas que Paulo está fazendo, as igrejas que ele está implantando, mas ele teve que participar. O Senhor abriu essa porta aqui em Jundiaí. Abriu uma porta aqui. Colocou esses bancos aqui para a gente encher eles. Para cada um de nós participar. Não só para uma pessoa que está na frente. A porta foi aberta, os bancos foram colocados para cada um de nós participar disso. Se você está escondendo o seu dom, para. Vamos priorizar as coisas de Deus. As portas estão sendo abertas. Não devemos ter medo de nos destacar, porque Deus é conosco. Trabalhar para Deus é uma luta. Só que Deus age. Deus nos ajuda. Já pensou se Paulo desiste aqui? Porque depois daqui, de ter apanhado, ele ainda vai para vários lugares. Ele foi apedrejado. Foi dado como morto. Devemos participar. Fazer um ministério compartilhado, que foi a última coisa aqui que a gente falou. Isso aconteceu lá e continua acontecendo aqui. Essa é a nossa missão. Servir ao Senhor. O Senhor foi com o seu Espírito à frente. É isso que devemos orar e clamar. O apóstolo Paulo tinha um ministério tremendo, como nós sabemos. Várias igrejas, todas as igrejas ele na implantação. Mas a única igreja que nós sabemos que ajudava Paulo financeiramente era a de Filipos. Por isso que talvez a gente vê na carta aos Filipenses que Paulo lida com esses irmãos de uma forma mais cordial. Lá tem heresias, lá tem problemas, nós vamos ver isso. Mas ele lida diferente. Ele lida de uma forma mais cordial. Por que será? Porque é ali onde tudo começou na Europa. É a primeira igreja da Europa. É o primeiro trabalho missionário na Europa. Depois disso veio Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. E igrejas foram sendo implantadas e pessoas foram ajudando no ministério. Ministério compartilhado. Timóteo, lembra de Timóteo? Ele pegou Timóteo e participou. Lucas ficou ali em Filipos. Timóteo ficou em outra igreja depois. Timóteo ajudou, Silas ajudou. Devemos estar atentos às portas que Deus nos abre. Um ministério compartilhado, como vimos no final de Colossenses. Paulo nunca esteve em Colossos. Nós falamos disso. E ele nem esteve na igreja de Roma. Ele esteve na prisão de Roma. Mas na igreja não. A hora que ele pisou em Roma foi para estar na igreja. Foi para estar na prisão. Mas foi levantando pessoas que compartilhavam o seu ministério para cumprir a obra. Que sejamos também atentos. As portas são abertas para levar a obra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor bendito Deus, obrigado, Pai Santo, pelo teu ensinamento, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor não só ensina de forma verbal, Pai, mas o Senhor nos mostra através de exemplos que aquilo que o Senhor nos pede, Pai, é possível ser feito. O Senhor nos mostra, Pai, que nada do que o Senhor pede é impossível. Mas o Senhor nos conduz através do seu Espírito Santo, Pai. Obrigado, ó Deus. E clamamos, ó Pai, que através do teu Espírito Santo, Pai, o Senhor nos dá sensibilidade, Pai, a ver as portas que o Senhor esteja abrindo. E que o Senhor possa, Pai Santo, se for a tua vontade, abrir essa porta nesse bairro, Pai, para esse evangelismo, Pai. Abra a porta, Pai, abra os ouvidos, os olhos e o coração dessas pessoas para receber a tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo vá à frente. Nós te clamamos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, nos faz, ó Pai, obreiros, Pai, nos faz participar do ministério compartilhado dessa igreja. Nos ajuda, Pai. Tira qualquer sentimento, Pai,
de afastamento da tua obra. Nos tira, Senhor, qualquer sentimento que nos afasta de fazer o que o Senhor manda. Não nos faz enterrar os nossos talentos, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, através do seu Espírito Santo a usá-los. Que o Senhor nos ajude. Vá à frente abrindo portas, agindo de maneira sobrenatural. Hoje e sempre. Amém. Amém. É isso?